Reação global ao COVID-19, um plano para a chegada de alienígenas. 19 de abril de 2020. Alienígenas. Quem não está se perguntando onde eles estão? Ou quando eles chegarão aqui? E alguns podem se perguntar como o mundo reagirá. No filme A Chegada, alienígenas benevolentes chegam para nos ensinar sua língua para Malte Filmes. A reação global ao COVID-19 não é apenas um modelo, mas um plano mestre de como os governos podem se preparar para uma chegada de alienígenas. Sejamos claros, Leon H. Dooley não está propondo que a atual pandemia do COVID-19 esteja de alguma forma ligada a uma chegada iminente de alienígena. Mas o que estou propondo é que a resposta global a essa infeliz pandemia é quase exatamente como os governos mundiais podem querer se preparar e reagirem. Proponho que a atual reação global do COVID-19 seja um plano quase perfeito para se preparar para uma chegada alienígena. Uma chegada alienígena obrigaria governos que nunca concordam em nada, pense Irã, EUA, Rússia, China e França, a concordarem em uma coisa. Isso pode parecer com o que temos agora, um conjunto de políticas nacionais e globais historicamente restritivas, sem mais sanções sobre direitos humanos, sem queixas sobre cidadãos estrangeiros serem confinados ou colocados em quarentena em países estrangeiros, sem objeções a amplos poderes policiais equivalentes à lei marcial em toda parte. Esta entrada de blog indicará como a reação global ao COVID-19 é perfeita para se preparar para uma chegada alienígena. O alerta alienígena. Se alienígenas aparecerem repentinamente em nossos céus, como no filme Skyline, ou logo além da Lua, como no Independence Day, então não haverá tempo para um plano de resposta global. Mas outros filmes fornecem uma indicação do que os governos podem fazer com um aviso adequado. O filme clássico Contatos Imediatos mostra que o governo acolherá visitantes extraterrestres benevolentes, mas para manter o sigilo, forçará as pessoas a saírem de suas casas perto do local da chegada e afastará o público em geral, usando como cobertura o derramamento de um gás nervoso tóxico, mostrando gado morto ou anestesiado como prova da letalidade do agente. Portanto, meu plano de reação global ao COVID-19 presume uma coisa, alerta advertindo que os alienígenas estão chegando. Embora possa ser de qualquer número de ferramentas de detecção de espaço profundo, como o telescópio James Webb orbitando a Terra ou o Large Binocular Telescope no Arizona, meu cenário supõe que os alienígenas enviariam intencionalmente sinais de sua chegada, talvez anos antes do tempo. Alto e claro. Quando os governos recebem esse aviso de chegada, precisam decidir o que fazer. As opções incluem: 1. Dizer a todos no mundo. 2. Ignorar, ou 3. Discretamente e deliberadamente se preparar para a chegada em segredo. Uma questão que eles precisam decidir é se os alienígenas são benevolentes, e se são malévolos, o que devem fazer. Ao contrário da maioria dos filmes de invasão alienígena, um planejador militar sério irá ponderar quanto à rendição ou pelo menos não provocará os alienígenas em uma resposta violenta, mobilizando o planeta para se defender de alienígenas que claramente são tecnologicamente superiores. Seria como os nativos americanos em 1600 tentando decidir se deveriam se preparar para enfrentar um grande exército do século XXI. E para o bem desta discussão, estamos presumindo que os alienígenas sinalizarão uma chegada benevolente. Pode-se chegar a uma conclusão razoável de que os governos não se apressarão em informar a população em geral, arriscando inquietação civil e perda de controle. Em vez disso, eles trancariam as informações enquanto criam as bases para a chegada. Funções e scripts. Um dos meus trabalhos envolveu a criação de scripts para exercícios, uma forma aplicada de escrita criativa. Eles não envolveram invasões alienígenas, mas desastres naturais, insurgências, ataques terroristas e conflitos armados. As coisas de sempre. Um exemplo maluco de um exercício é o USSTRATCOMCONOP 8888, que prevê como responder a um apocalipse zumbi. Tendo escrito exercícios de jogo de guerra, mesa, comando-os, observado, controlado ou participado deles, eu sei como eles são.
90% do trabalho é feito com antecedência, escrever o roteiro e injetar o que os jogadores participantes precisam considerar, decidir e fazer. Uma reação global a uma chegada iminente provavelmente seguiria um script complicado e detalhado, semelhante a um exercício. Mas, é claro, tudo muito real. Operação Robotech. Um dos meus programas de TV favoritos de invasão alienígena é o Robotech. Em princípio, alguma operação global de chegada de alienígenas precisa de um nome, e Robotech é tão bom quanto qualquer outro. Assim, a Operação Robotech se desdobra em várias fases. A fase 1 é como lidar com a tragédia, choque e pavor. Mas depois de alguns dias ou semanas de autoridades do governo aceitando que os alienígenas estão chegando, eles passarão para uma fase de planejamento. Esta é a fase 2. A fase 2 da Operação Robotech envolve algum consórcio sênior de funcionários do governo, provavelmente, formulando um plano e estratégia global. Eles olharam para muitas opções: mobilização militar, construção de defesas da terra no espaço, evacuação de pessoas das cidades para bunkers, etc. Mas vários fatores os levarão a essa estratégia abrangente: espera e esperança. Aguarde a chegada e espere o melhor. Durante a fase 2, a essência da Operação Robotech será redigida. Esse é o roteiro global de como os governos agirão e reagirão, políticas, movimentos, declarações, etc. O roteiro será elaborado, realista, plausível, crível e eficaz para atender ao objetivo estratégico primário: preparar para a chegada. E será aceito e realizado por todos os governos, de Pyongyang a Pequim, a Moscou, a Paris, a Londres, a Washington. O objetivo número 1: levar todos para casa em seus próprios países, com suas famílias e sob controle do governo. É assim que o script se desenrola. Uma crise. Crie uma crise global que seja crível, realista e real, mas não muito prejudicial. Portanto, não a Terceira Guerra Mundial, nem guerra nuclear, sem supertempestades falsas. Quaisquer desastres naturais simulados serão rapidamente revelados como falsos, nenhum acidente falso que é local demais em qualquer caso e, novamente, será revelado como fraudulento. Claramente, algo como o COVID-19 atende a esse critério. O problema de uma crise global realista é que não há, ou não havia, garantia de controlar seus efeitos. Vamos imaginar que, nesse cenário, a Operação Robotech desenvolvesse um agente pandêmico que adoeceria, mas não mataria. Mas os agentes biológicos são o que são, eles não saem da maneira que pretendemos. Por outro lado, o agente pode ter que matar pessoas suficientes para justificar controles governamentais extraordinários, mas não tantos que uma grande parte da população mundial morra. 2. A reação. Faça as pessoas irem para casa. De volta aos seus países de origem, sob controle de seus próprios governos, aos quais estão acostumados a ouvir. Reúna as famílias para que fiquem confortáveis e tenham apoio emocional para o que está por vir. Desligue as viagens internacionais para que não tenhamos aviões voando quando as naves alienígenas começarem a zumbir de um lado para o outro. Ao levar as pessoas de volta aos seus países de origem, a necessidade de viagens internacionais diminui enormemente, e a proibição de viagens e o fechamento de fronteiras se tornam mais aceitáveis. Um dos aspectos interessantes sobre a reação, para que seja mais credível, é que os governos finjam discordar sobre as medidas de reação e implementem-nas em momentos diferentes. Se todos os governos no dia D e na hora H implementassem exatamente as mesmas políticas de confinamento e confinamento de fronteiras, pareceria bastante suspeito. Em uma época em que a suspeita de autoridade e notícias é a norma, não há exceção. Assim, os países seguem o roteiro de quem trava o país quando e por quê, e eles fingem ter poucas discussões entre si. É claro que, à medida que a crise semi-coordenada e dirigida evoluir, deverá haver mudanças no script. Mas escreva em grande escala: o mundo chega ao ponto no qual precisa chegar. 3. A chegada. Está tudo no lugar. Os militares estão de prontidão com algum nível de mobilização, mas principalmente unidades que não são de combate, para não assustar nossos visitantes. As pessoas estão em casa, seguras, protegidas. Serviços essenciais ainda estão em execução para que as pessoas possam comer.
Mas ninguém estará correndo para os portões da Disneylândia ou Lollapalooza quando virem um grande cilindro escuro no céu. Não haverá saques do Walmart e Tiffany como se o planeta estivesse em liquidação. Com tudo sob controle, os alienígenas podem pousar. Todos nós assistiremos confortavelmente com nossas famílias, encantados e confusos. Sem pânico em massa, sem tumultos, sem escassez de alimentos. Apenas o futuro e a prova de vida de uma galáxia muito, muito distante. Reação global ao COVID-19, um plano para a chegada de alienígenas. 19 de abril de 2020. Alienígenas. Quem não está se perguntando onde eles estão? Ou quando eles